Olá, eu sou a Andréa Joner. E eu sou a Fernanda Belfort. E bem-vindos e bem-vindas a mais um Duplo Clique. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo, Dea. De volta a São Paulo. Finalmente. Sua volta foi meio dramática, não foi? De Nova York? Não teve um estresse? Acho que eu vou começar a fazer seguro de viagem. Porque 2 vezes que eu fui para os Estados Unidos esse ano, aconteceu isso. Eu lembro, em Austin, eu demorei 2 dias a mais para conseguir voltar. Nossa, é verdade. E dessa vez, eu sei porquê. Bom, eu sei porquê, né? Eu resolvi voltar na sexta-feira por amor ao meu marido, pra passar o fim de semana com ele. Aí eu tava lá, tava tão bom, que eu mandei minha passagem pra sábado. Aí, sábado, peguei, né, o Uber não, peguei um Lyft, que tava muito caro o Uber. Cheguei no aeroporto, o cara abriu a porta pra sair e tirar as malas. Eu recebi uma mensagem. Seu voo atrasou 11h30 para avoid severe weather conditions. Eu falei, bom, se é pra evitar que realmente o avião caia, acho que tá super bom, né? A gente fica 11h30. Concordo. Tá tudo bem. Não, o que eu achei bom é melhor avisar que vai demorar mais 11h30 do que ficar nessa, atrasou 3 horas, atrasou mais 2, atrasou mais 3, que você passa a noite no aeroporto. Aí, eu falei, espera um pouquinho. Entrei no outro app, vi a mensagem, tirei print, né? Praticamente li 8 vezes pra ter certeza que eu tinha lido o negócio certo. Já pensou? Se eu li alguma coisa errada, né? Eu perco o voo. E era isso mesmo. Aí eu falei, você pode, por favor, voltar pra onde a gente saiu? Ai, caramba! Voltei pra casa do meu irmão. Pelo menos, né? Não tinha estresse de hotel nem nada. E aí, eu saí, sei lá, 8 horas da manhã. E a final da Copa do Mundo, estávamos nós no ar, entendeu? Então eu só tava lembro, você tava nervosíssima, querendo updates, eu só recebi a né? mensagem de texto. Sabe quando você tá com aquela conexão de Wi-Fi, assim, que você só recebe as mensagens, mas você não consegue acompanhar o jogo nem nada disso? E eu assim, gente, o que tá acontecendo? Entendeu? Aí quando o avião pousou, não, chegou uma hora que o piloto tava dando as instruções e tudo, e ainda falou, e quem tá curioso sobre o placar está 0-0. Aí depois, quando teve o gol da Espanha, ele anunciou, quando a gente tinha acabado de pousar, né? Não preciso dizer que o avião comemorou o voo da Espanha, né? Então, deve ter sido engraçado estar no ar com tudo isso acontecendo, né? Tipo, Réveillon dentro do avião, assim, deve ser engraçado. É. Não. Se fosse o Brasil na final, jamais estaria no ar, né? Mas tudo bem, Argentina. E eu morri de rir, né, Dea? Minha última volta de Nova York foi assim também, Fê. Também o nosso voo atrasou 12 horas também. Acho que, e tem acontecido com mais gente conhecida, assim. Acho que esses voos estão com algum problema. O teu foi uma causa, enfim, meteorológica. O meu nunca foi explicado por que a gente atrasou. Mas foi agora também, 2 meses atrás. Eu lembro. A gente também teve que ficar. Fiquei naquele hotel engraçado do JFK, o TWA, aquele hotel que é meio temático, meio Disney. É um hotel que foi feito assim para lembrar os tempos áureos da aviação, quando começou. E é um hotel meio, parece que tá na Disney, tudo é temático. Assim, tudo tem uma carinha dos anos 60, é engraçado. Nossa, pelo menos uma experiência diferente. Foi né? interessante, foi interessante. Eu virei pra Bibi e falei, bom, se a gente não tivesse o tio Fê morando aqui, a gente iria para o hotel do aeroporto, entendeu? Mas ele falou, vamos voltar pra lá. Clássico. Ô, Dé, mas eu morri de rir, né? Mandei pra vocês também. Porque a gente gravou na semana passada e a gente tava nessa situação, né? Argentina, Espanha, tudo. E eu falei que a avó da minha mãe era espanhola. Aí minha mãe depois vira e fala, filha, estava ouvindo o Duplo Clique e tem uma correção. A minha avó não era espanhola, ela era argentina. Essa foi maravilhosa. Quem era espanhol era o meu avô, entendeu? Ela falou, o que eu faço agora? Vou ter que torcer meio tempo pra Argentina, meio tempo pra Espanha. Você tem sangue argentino, hein, Fê? Quem diria, hein? Aí eu liguei pra ela depois. Falei, mãe. Ela falou, sim, filha, ela é descendente de italiano, eles foram pra Argentina, ela nasceu na Argentina, ela veio criança pra cá. Mas você tem essa percepção da Espanha, porque o seu avô realmente o meu avô realmente era espanhol, veio adolescente, a família toda espanhola, então por isso que você tinha. Eu falei, então eu posso torcer pra Espanha? Tô liberada, entendeu? Porque Dea não tá dando pra defender a Argentina mais depois do jogo da final, né? Não, confesso assim que naquele episódio, acho que 2 episódios atrás, né, a gente ainda tentou amenizar um pouco a rivalidade, falar um pouco da nossa relação com os nossos irmãos, mas acho que eles perderam totalmente
os poucos defensores que eles ainda tinham depois do último jogo, né? Foi muito feio, muito feio. E ficar de costas no final, aquela briga. Bater uma coisa horrorosa. Acho que provavelmente, assim, espero que sejam punidos, que tenha algum tipo de punição, que tenha alguma coisa, além da opinião pública, que eu acho que tá unânime contra eles, né? Eu acho que sobrou muito pouca, inclusive globalmente, né? Acho que não é uma coisa do Brasil com a Argentina. Eu tenho lido que é um fenômeno mundial, as pessoas ficaram com horror mesmo do futebol e dos jogadores, e aí começaram a falar um pouco do temperamento, do perfil dos argentinos. Então acho que realmente contaminou de uma forma muito negativa tudo que se refere à Argentina. Uma pena. Eles vão ter um trabalho aí de imagem, com certeza, total, para ser feito. Place branding, né? Tem que fazer um projeto de place branding para tentar resgatar um pouco da simpatia mundial ali. Exatamente. E eu queria contar uma novidade para os nossos queridos ouvintes, de que a partir de hoje, né, deste episódio maravilhoso que vocês estão ouvindo, a gente vai falar no final sobre um gadget ou um aplicativo, alguma coisa, a ideia. A gente tinha a ideia, né, de fazer um episódio só disso, que a gente nunca conseguiu, e daí acontece um monte de coisa. E a gente falou, mas isso não é um episódio. Então, toda semana, no final, a gente vai trazer algum, né, Dea? Então, para vocês ficarem até o final. E as pessoas mandam mensagem pra gente, cadê o episódio dos gadgets? Daí a gente falou, bom, vamos tentar fazer isso de uma forma mais consistente. A cada semana a gente fala de um gadget ou de um app, porque tem coisas novas que vão surgindo toda semana, enfim. E a gente vai ter essa troca aí no finalzinho do podcast. Maravilhoso. E a gente estava essa semana, né, olhando as notícias, as coisas. Eu confesso, uma hora a André até estava morrendo de rir aqui, que eu dei uma lida geral. Falei, tá tudo muito chato. Não quero falar de nada disso. Vamos cancelar o duplo clique hoje. A semana foi chata, não tem nenhuma notícia legal pra gente falar. Então vocês fiquem tranquilos, que assim, a gente não vai ficar falando da guerra do Irã. A gente vai falar um pouco de mas também não do ângulo de sempre, né, Dea? Porque já tá todo mundo cansado. Vou começar falando de uma coisa prosaica, Fê. Eu fui assistir Odisseia e amei Odisseia. Não sei quem dos nossos ouvintes já foi encarar as 3 horas de filme, né? Porque muita gente fala, eu tô com preguiça, né? Um filme muito longo, 3 horas e tal. Vou esperar sair pra eu ver em casa, pelo menos. Exato. Não, eu também escutei várias coisas, assim, tipo, eu tenho que estudar um pouco de mitologia antes de assistir, né? Porque é um filme histórico, né? Claro que com suas licenças poéticas, mas assim, é um filme histórico é um livro de 2000 anos, né? Baseado na Odisseia de Ulisses, né? Que também tem, isso é interessante da mitologia grega e romana, o mesmo personagem tem nomes diferentes, né? Então o Odisseu é o Odisseu na mitologia grega, mas ele é Ulisses na romana. Então assim, tem esses nomes que a gente às vezes fala, mas não era Ulisses? Então é confuso, já é bastante difícil lembrar de todos os nomes, ainda tem que lembrar que eles têm às vezes um nome equivalente na literatura da romana. Então, assim, tem um lado de verdade. É bom você conhecer minimamente, né? Tem a Odisseia e tem a Ilíada. Então, assim, a Odisseia é a segunda parte da história, a Ilíada é a primeira. Mas é uma super produção. Não precisa, assim, você estudar mitologia antes de ver o filme. Só talvez ter uma noção mínima. Pede pro Claude ou pro ChatGPT fazer um resuminho para você ir no cinema. É uma super produção, assim, muito, muito impressionante, que eu acho que abre outras questões aí, Fê, que a gente pode falar também sobre uso de IA, que está sendo debatido muito, né, no cinema, depois que o Google fez uma parceria com a A24, que é uma produtora super indie, né, meio de filmes alternativos e tal, e que agora, enfim, fez uma parceria com o Google, que foi anunciada lá no Festival de Cannes, e também gerou um backlash dos amantes de cinema, né? Tipo, que absurdo a A24 se render a uma Big Tech e permitir que a IA seja usada no cinema, e cadê o cinema raiz e tudo mais. E quando você se depara com um filme como Odisseia, você pensa, né? Um filme que custou bilhões, né? Tipo, será que ele poderia ter sido... Ele seria tão bom se ele tivesse usado IA para baratear, né, a presença de figurantes, por exemplo, ou a construção de cenários, que é uma coisa que, enfim, é um fato.
talvez com o IA, muitos cineastas possam produzir filmes incríveis sem ter o budget que o Christopher Nolan tem, né? Assim, porque ele consegue realmente fazer algo grandioso como poucos diretores conseguem, né? Todos os filmes dele têm essa característica dessa grandiosidade, né? Então, os efeitos especiais é o bisavô, o avô, o pai da IA, né? Então isso já existe no cinema há algum tempo. Eu acho que a dúvida é se vai substituir atores, vai substituir, né, humanos na produção. Ah, mas sei lá, por exemplo, eles foram pra Islândia filmar uma cena. Com IA, eles não precisavam ter ido pra Islândia, entendeu? Exato, se é só um Cria tema lá de... um cenário. Exato. E bota, entendeu? As pessoas figurantes levantando, eu não vou dar spoiler, mas tipo, levantando da terra, se erguendo da terra, né? Pra poder assombrar o Odisseu. Mas então, isso com acontecer. Então, mas isso com essa parte, né, desses efeitos especiais, do jeito que a gente chamava há muito tempo atrás, já poderia ser feito, né? Poderia colocar o fundo verde lá e mudar o fundo. Poderia. Não precisa nem ser a IA, né? Isso que eu tô querendo dizer. Acho que talvez algumas discussões já existissem, né? Mas o filme é legal, vale a pena, é chato. Muito. Não, eu vou te falar que há muito tempo. 3 horas. Não. Tipo, eu devo encarar. Há muito tempo que eu não ficava tão engajada. Meu filho caçula tinha falado isso pra mim. Falou, nossa, eu fiquei 3 horas engajado o tempo todo. Tipo, prestando atenção, assim, porque ele é um filme de ação e tem muita ação mesmo. Então, assim, você não descansa um minuto. Acho que não tem nenhum minuto de tédio. Ele realmente é um filme que engaja a gente do começo ao fim. Os atores são fenomenais, assim, Matt Damon, que sempre é um ator que o Christopher Nolan escala, né? Então ele é um cara realmente fenomenal. Anne Hathaway também é uma que eu amo, eu acho ela espetacular. E o filme tem uns detalhes, né? Tipo, a Anne Hathaway não tá maquiada no filme. E deve ter uma maquiagem, né, gente? Obviamente deve ter uma maquiagem ali, mas é uma maquiagem tão realista, porque assim, não combina uma mulher maquiada, né, 2000 anos antes de Cristo, né? Então, assim, é muito realista a forma, os detalhes do filme, né? Por exemplo, a trilha sonora. Me chamou muito a atenção a trilha sonora. Eu achei belíssima a trilha sonora. E quando eu fui pesquisar depois, eu li que o cara que o Nolan chamou para fazer a trilha sonora, eu não vou lembrar o nome dele agora, o Nolan pediu para ele não usar a orquestra tradicional. E aí ele foi pesquisar os instrumentos que eram usados naquela época. Então, sei lá, lira, harpa, essas coisas assim que não se usa mais hoje em dia, para tentar usar sons que se assemelhassem àqueles instrumentos, para dar um pertencimento dessa trilha sonora à época, sabe? Então, são detalhes que fazem com que esse filme seja realmente grandioso. Então, assim, eu achei espetacular, vale muito a pena. Acho que meu feed, essas 2 últimas semanas, eram 2 filmes só. Eu só falava no Odisseia e no Convite, né? Eu também tenho ouvido falar muito do Convite também. Então, estou planejando uma ida ao cinema. Então, e o Convite, para mim, tem aparecido tanto pessoas que amaram e falam que tem que assistir e tudo mais, e gente que foi e disse que estava com a expectativa super alta e que não achou que o filme entregou essa expectativa toda. E tem uma pauta interessante que a gente pode começar aqui. Já aproveitamos o gancho? Aproveitando o gancho, o Convite foi inspirado na Esther Perel, no livro da Esther Perel, aquele famoso chamado Mating in Captivity, que acho que foi o maior best-seller dela, né? E ela foi contratada, até onde eu entendi, como uma consultora desse filme, né? Porque parece que a Olivia Wilde, que é a atriz e produtora do filme, é mega fã da Esther Perel, né? Então, que inclusive vem para o Brasil, né, gente? Para o SP2B, aí em agosto. Então, Esther é uma figura muito querida dos brasileiros, né, que sempre está no SXSW e sempre a turma faz fila, dorme na fila para assistir Esther Perel, e ela vem para cá. Então, para quem não conhece, Esther Perel é uma psicoterapeuta belga que mora em Nova York, especializada em relações românticas, né? Ela é terapeuta de casal. Você gosta dela, Fê? Já viu ela ao vivo? Nunca vi ela ao vivo, já ouvi livros dela. Eu gosto dela, eu acho que ela é muito boa, tem sites muito bons.
Eu adoro o sotaque dela, o jeito que ela fala. Ela é charmosa, né? Não, mas também tem isso, né? Não é só o conteúdo, mas é a forma. Sim. Eu acho que isso também tem uma parte importante. Concordo. Ela é muito charmosa. Né? Assim, aquele sotaque, eu acho que tem uma coisa interessante. E a personagem, né, do filme lá do Convite é uma terapeuta sexóloga, então dizem que foi inspirada nela. Totalmente inspirada tô nela. interessada também, né, pra ver. E foi curioso, porque essa semana, acho que diante do sucesso que o filme fez e da repercussão do filme, né, muitos casais indo, comentando e tal, a The Atlantic, que é uma revista que a gente adora, fez uma matéria que usa o filme para discutir uma tese muito provocativa, assim, de que os Estados Unidos, não só, né, uma boa parte do mundo, mas focando mais nos Estados Unidos, está vivendo uma era de escassez do erotismo. E quem crava esse diagnóstico é a Esther Perel. Então eles vão buscar um pouco as razões e ela fala um pouco dessa recessão sexual, que é algo que ela está falando já há bastante tempo, né? Que são casais transando menos, jovens se relacionando menos, né? Com outros jovens e outras jovens, e sim se relacionando com IAs, né? Com avatares. A gente até viu essa semana na China o governo, né? Tendo que entrar nesse assunto para proibir o relacionamento de jovens com robôs que estão sendo criados, né, desenvolvidos, robôs humanoides com rosto, cabelo, pele, né, tudo parecendo humanos mesmo, né? Então isso sendo um sintoma de algo mais profundo, né? Então a Esther Perel fala muito sobre isso, é uma matéria muito interessante da Atlantic, é uma matéria que está inclusive na home da The Atlantic como a principal matéria. Nesse falando momento sobre, o destaque do site da The Atlantic, né? Too Scared for Sex, né? Too Scared for Sex. E ela traz esse conceito que eu acho muito legal, que assim, como a nossa cabeça hoje está a gente está muito afetado, né, impactado por todos esses problemas do mundo, essas coisas externas que estão ocupando o nosso HD, tirando o nosso sono, né, povoando aí a nossa psique com coisas que a gente não consegue controlar muitas vezes, mas que como isso está soterrando o desejo, soterrando a curiosidade, né? Que ela diz que é um estado, a curiosidade ela precede o erotismo, né? Que estar curioso é estar aberto, estar leve, estar querendo viver experiências novas, né? Que essa curiosidade está acabando. A gente está muito ocupado, a nossa cabeça está muito ocupada pensando em coisas que a gente não pode controlar. Então ela defende que a gente tem que relaxar, que a gente tem que baixar a guarda, que a gente tem que, de novo, aguçar esse estado de sensibilidade, de curiosidade, para a gente poder enjoy life, né? Viver de novo, curtir a vida, né? É muito interessante essa matéria, ela traz coisas assim correlatas, né? Ela traz livros que estão bombando nesse momento, como aquele Strangers, que a gente até já falou aqui no nosso podcast, da Belle Burden. Ela fala que, por exemplo, o livro despertou em muita gente um medo de você não conhecer o seu parceiro. Então, que isso também é ruim para a relação, né? Você tá casado, sei lá, 20 anos, né? O livro, sem dar spoiler, porque na verdade, esse é o plot do livro, né? A pessoa tá casada super bem, tem 3 filhos, uma vida absolutamente normal. É bem no comecinho isso no livro, né? Exato, tudo bem, não vai página, estragar. Segunda página. A pessoa, ela descobre que o marido tem um caso. E a personagem, né, a Belle, que é uma história real, fica perplexa. Ela fala, não, tem algum engano, isso deve ser mentira, não é possível. Eu tenho um casamento ótimo, meu marido e eu nos damos muito bem, temos uma vida, né, tranquila. E que isso despertou em muita gente esse medo, né? E aí o marido sai de casa, né? Mas assim, nos primeiros minutos, né? Assim, ele, algumas horas depois, resolve sair de casa e nunca para conversar com ela sobre o que aconteceu. Nunca explica o que aconteceu. Nunca explica, nunca conversa. É tipo um love bombing de um casamento de não sei quantos anos, que ele dá um ghost depois e tipo, beijo. Né? Então, e essa que é a loucura também, né? Tipo, cara, como assim? Né?
Então, assim, uma coisa interessante. Esse tipo de medo é péssimo para as relações, é péssimo para tudo isso. Criar um clima de incerteza, de insegurança, né? E aí ela dá a matéria traz outros filmes como exemplo. Uma série de terror da Netflix chamado Something Very Bad is Going to Happen, em que o verdadeiro medo é o noivo não ser quem ele parecia. O The Drama com o Robert Pattinson e a Zendaya, que ele também descobre uma coisa sobre a noiva às vésperas do casamento. Então essa suspeita de que você pode estar, né, ao lado de alguém que você realmente não conhece por completo, também é muito ruim para a relação como um todo, né? Então, enfim, acho que a matéria tece aí uma teoria bem interessante sobre por que o mundo está vivendo essa escassez de erotismo. E uma coisa que eu achei interessante também, né, é que esse texto, né, e o trabalho dela fala muito disso, né, que o amor busca segurança, o desejo precisa de algum espaço, a intimidade quer conhecer e o erotismo precisa sentir que ainda tem algo para descobrir. E que ela acaba separando isso, né, o que é erotismo, que não é sinônimo de sexo, e daí vai entrar muito nisso que você está falando. Exato. E uma outra coisa interessante é o quanto hoje, né, a gente tem uma previsibilidade muito grande das coisas, né? Hoje a gente tem uma expectativa crescente de previsibilidade. E de controle das coisas, né? Tudo tem que ser controlado. Não, e até coisas básicas, né? Assim, eu lembro que quando eu tive a Bibi e a Juju, eu trabalhava na Rect, no quilômetro 18 da Raposo Tavares. Eu saía do trabalho para ir para casa, eu não tinha ideia de que horas eu ia chegar. Eu tinha quase nenhuma informação sobre o trânsito, não existia Waze, não tinha nada na época. Eu tinha pouquíssima informação sobre o trânsito, eu não sabia, eu tinha que tomar decisão se ia virar direita, esquerda, se ia continuar em frente, o que ia acontecer, Hoje, você põe no Waze, você sabe a hora que você vai chegar, você sabe se você tem que virar direita, se você tem que virar esquerda, se vai ter um buraco ali, se vai ter isso. E assim, né, a gente tem mapas que mostram que horas o trem vai chegar, aplicativo que antecipa a rota, um algoritmo que recomenda o que a gente vai ver, uma ferramenta de IA que explica imediatamente o que a gente não entende, aplicativos de relacionamento que transformam pessoas em perfis comparáveis. Então tá tudo num nível que, para onde foi essa incerteza? E teve um conceito que eu estava lendo essa semana também, e eu vi uma matéria no Jornal Nacional sobre isso. Porque sim, gente, eu gosto de assistir Jornal Nacional. Eu amo que a Fê assiste Jornal Nacional, gente. Ela me ajuda a me manter conectada à vida real. Assim. A vida real, né, gente? Assim, de vez em quando, tipo de manhã, um Globoplay, né? E você sabe que eu já falei algumas vezes aqui, né? Eu não vou perder o assunto, eu vou abrir uma janela rápida e fechar. Mas eu sinto falta de quando a família toda estava com o Jornal Nacional ligado. Eu tenho medo que isso faça falta para as minhas filhas, colocando assim um pouco melhor. Porque isso foi uma coisa que a gente cresceu com a notícia de alguma forma presente e gerando conversa na família. Era um momento da família. Mas eles estavam contando de um estudo de Oxford, depois que relacionaram a uma pesquisa que saiu, também uma matéria na Science, na revista, falando, né, desse Psychophantic AI, que eu e a Dé, a gente estava até aqui, né, na pausa, falando como é que é isso em português, Jesus, Maria, José, e o jeito que se traduz é bajulação, né, então acho que é esse lance da IA ficar puxando o saco, falando o que você quer e tudo, e todo o efeito que isso pode causar nas pessoas. Eles estavam dando exemplos, né, ele estava conversando com essa pesquisadora de Oxford, e ela estava falando, né, um exemplo assim, você colocando na IA. Meu marido, apesar de eu ter pedido várias vezes, continua não tirando o lixo. Eu estou pensando em me separar. E aí a vira e responde: seu sentimento é muito válido, eu entendo a frustração, eu acho que você deve sim avaliar essa separação. Tipo, oi! Entendeu? E como que a IA, de repente, começa a falar coisas e tudo, porque ela acha que é o que você quer ouvir. Até porque ela fala coisas que é o que você quer ouvir, você fica lá mais e você tem mais relação. E por isso que tem uma preocupação enorme desses modelos passarem a ser modelos que ganham dinheiro com advertising. Mesmo que o advertising esteja separado, né, esteja numa janelinha ao lado e não esteja misturado com o conteúdo, porque se entra nessa hype de bajulação. Então, uma viagem aqui de assuntos, mas esse lance, né, da previsibilidade, de tudo que tá te agradando, porque eu acho que tem esse lado do erotismo,
que tem a ver com a curiosidade, com tudo isso, mas também tem o lado da relação, que de repente a relação humana tem muita fricção, e hoje sim, as pessoas vivem sem isso, sem fricção, né? Exato, e por isso que isso está por trás dessas relações com avatares e com IAs que estão acontecendo muito sem que a gente consiga mapear muito, né? Porque é aquela história, um menino, uma menina dentro de um quarto, no computador, e os pais não sabem direito o que está acontecendo, né? E a relação com uma IA dessas, por isso que o Scott Galloway fala muito isso, né? O menino que sai, vai num bar ou vai numa festa e tem que, né, chegar numa menina, ele tem que correr o risco de levar um fora, né? Tem que conversar, tem que achar um jeito de abordar a menina e tudo mais. E corre o risco de, enfim, levar um fora e ter a sua autoestima abalada com isso tudo, né? Quando você vai fazer isso com uma IA, a IA vai responder dessa forma, bajulando, dizendo que você é o máximo. Então, assim, as pessoas vão ficando cada vez menos tolerantes, né, a esse processo, né, do relacionamento humano, que é complexo, gente. Seja com seu colega de trabalho, seja com seus familiares, né, a família, o jantar, o almoço de domingo, com aquelas discussões de política, né. Então, a gente está perdendo a capacidade de lidar com as fricções, né. Acho que essa previsibilidade, a busca dos algoritmos por sempre entregar tudo cada vez mais redondo para a gente não ter que clicar 5 vezes para chegar numa coisa, tudo isso vai tendo impactos na nossa expectativa na vida real. Então, quando você chega num hotel e não tem o quarto que você escolheu, sei lá, no site, vira um problema que as pessoas não sabem lidar, né? Porque elas não têm mais, tudo que sai do controle perde muito, né? Elas perdem o rumo diante de alguma coisa que sai do controle, né? Tem um outro ponto interessante dessa conversa da Esther Perel, que eu acho importante trazer, que é a história que ela fala muito da dormência, né? Que ela acha que os casais estão muito dormentes, né? As coisas estão anestesiadas. E ela fala que é em tudo, né? É um momento cultural de anestesia geral, né? Ela fala de apetites cortados por remédios, né? Como Ozempic e Mounjaro, artificialmente, né? Apetites artificialmente cortados por esse tipo de remédio. As casas todas bege, cinza, né? Em tons muito neutros, para não ter nada que choque ou nada que demonstre muita personalidade, né? As comédias, os filmes que a gente assiste no streaming, sempre com o celular na mão, né? As pessoas não se envolvem mais com o filme, com uma série, elas assistem 2, 3 coisas ao mesmo tempo, sem se dedicar integralmente a isso, né? Tanto que foi um dos motivos da gente ter conversado sobre Odisseia com os meus filhos, era isso, assim, tipo, 3 horas sem olhar o celular. Os jovens não conseguem mais passar 3 horas sem olhar o celular. Então, mesmo no cinema, de vez em quando você tá sendo vê... fofa, né? Não enfim, é só, geral, né? Não, mas todos nós. Não, os jovens talvez mais ainda, porque eles nunca passaram 3 horas sem ver o celular. Provavelmente a gente já passou. A mesma gente tem dificuldade, né? Você olha no cinema, né, que a gente consegue ver, assim, de repente, uma luzinha acendendo aqui, outra acendendo ali. São as pessoas que, de repente, no momento de tédio, não aguentam e puxam o celular para ver se tem alguma mensagem e tudo mais. Sei lá, pode ser que seja um médico que está atendendo um paciente ali, mas a gente fica com ele preconceito. Ou uma mãe, né? Tipo, que recebeu a mensagem do seu filho. Tipo, poxa, aguenta um pouquinho, né? Tá quase acabando. Mas, enfim, eu acho que esse momento de dormência também é um ponto que a Esther Perel traz e que tem a ver com essa falta de curiosidade, falta de interesse pelas coisas e esse estresse, essa camada, né, de estresse que a gente está vivendo, de que tudo parece estar muito ruim, né? O mundo parece estar muito ruim, as coisas estão muito negativas, as notícias são muito desanimadoras, né? Então, acho que o convite que a Esther faz, desde os seus livros até essa matéria da The Atlantic, é para a gente tentar quebrar um pouco esse padrão, né, em que tudo tá meio bege, a vida tá meio bege, né, e para a gente poder provocar de volta, né, aguçar de volta os nossos sentidos, despertar a nossa curiosidade. E para isso eu acho que tem um papel da cultura que é muito legal. Então, ir no cinema, ver uma exposição, fazer um esporte que você nunca fez, quebrar um pouco a rotina é super importante, né? Eu acho que a gente vive, principalmente quem vive em grandes cidades, a gente vive muito no automático, né?
A gente é dominado pela nossa agenda, né? A gente é controlado pela nossa agenda e vai vivendo aquele dia ali de uma maneira muito pouco engajada. A gente vai só no piloto automático, assim, né? E a importância de quebrar isso e salpicar ao longo da nossa semana esses momentos, assim, de respiro, né? Para você fazer algo diferente, algo que quebra um pouco a sua rotina. Fica aqui a provocação para todo mundo que está nos ouvindo. Hoje é sexta, então quem sabe, né? Hoje é um dia bom para fazer alguma coisa diferente, fazer um programa, sei lá. E fazer um comentário, depois eu quero voltar num tema que eu lembrei aqui, uma conexão que eu quero fazer. Mas, bom, você também é casada há muito tempo, né, Dea? Eu também sou casada há 22 anos. E tô com o Rodrigo, comecei a namorar com ele em 94. Tudo bem que a gente passou 4 anos separados, mas eu vou fazer 49. Eu já passei a maior parte da minha vida, by far, com ele. Eu também. E a gente tem, né, a gente saiu pra jantar ontem. E a gente tava conversando, né? Amiga, já fez um respiro na rotina, muito Exato. Bom. Não, porque ele virou e falou assim, não, vamos num jantar de vinho, que vai ter, nananã e tal. Aí ele descobriu que não era ontem, né? Ele falou, não, então vamos sair pra jantar mesmo assim, né? Que a gente já tinha se planejado. Mas tudo bem, vamos jantar. E a gente tava nisso, né? Porque os dois somos super workaholics, né? Vamos combinar, vamos dar nome. Não sei se é workaholic mesmo, mas a gente trabalha muito, né? E a gente vira e mexe e fica, não, a gente precisa respirar, levar a vida um pouco menos a sério, porque você tem que puxar o pêndulo pro lado que assim, a gente precisa viver, a gente não precisa viver para trabalhar, a gente precisa trabalhar para viver, o que a gente vai fazer, quando a gente vai viajar, fica nessas coisas de puxando a realidade. Mas uma coisa, às vezes eu vejo, né, alguém que se separou e a mudança que aconteceu na vida da pessoa se separar, e eu tava conversando isso com ele outro dia, e nada a ver com ter relações fora do casamento, não é isso, né? Mas assim, o que poderia talvez trazer de leveza no dia a dia? O que eu, de alguma forma, vejo uma pessoa que se separou e eu penso, nossa, que delícia que deve ser isso. E geralmente, na minha leitura, é um pouco de liberdade de horário, de fazer o que você quiser a hora que você quiser. Se quiser não jantar e descer pra treinar, né? Às 9 horas da noite, você vai. Se você... E a gente tem uma coisa de ter mais leveza disso. Tipo, às vezes o Rodrigo sai, tem alguma coisa que é de trabalho, que der não sei o quê. Durante a semana, fala, amor, vai ser feliz, volta a hora que você quiser. Tá tudo... Eu sei que ele não tá com outra mulher, gente, tá tudo bem, né? Mas sabe essa leveza? Né? E é algo que... Porque a gente começa, né? A vida fica tão automática. E os compromissos, e as coisas, Eu falo, gente, amo ele. Mas a vida tem que ir mudando ao longo da vida também. Então acho que tem... É que daí de outro lado tem uma cobrança também, uma pressão, que é tipo assim, mas você tem que cultivar o seu relacionamento. Então você tem que se esforçar pra jantar junto toda noite. Você mas tem que se esforçar. Exato. Ou é o quality tem esse equilíbrio que é difícil de entender. Por semana, né? Você jantar super bem junto e tá junto de verdade, né? Exato, exato. Mas você sabe que você estava falando isso, né? De ficar 3 horas esperando e da velocidade do mundo e tal. E a gente tá falando desses apps, da expectativa que você sabe quanto tempo vai demorar e tudo. E eu lembrei, tem um encontro em Londres todo ano que chama Nudge Stock, né? Que é muito em cima de ciência comportamental e tudo. É uma das coisas da Ogilvy até. E tem um cara que fala todo ano, que chama Rory Sutherland. Que eu lembrei de uma apresentação e fui achar aqui, porque eu tenho um second brain e tenho as fotos, os prints e as anotações daquela época e consegui achar. Foi no de 2024 que ele estava falando um pouco disso, né? De quanto a gente fica buscando muitas vezes fazer as coisas mais rápido, mais rápido, mais rápido, e não é isso que traz a solução. E ele falava, é tipo quando você está indo para um lugar, né, num trajeto, e você vira e fala, puxa, se eu passar 3 sinais vermelhos, quanto que eu ganho de tempo? E nunca justifica quando você vai ter que acelerar ou fazer pro tempo que você ganhou no final do negócio. Que tem muita empresa que entra nessa de, vou fazer mais rápido, vou entregar mais rápido, vai ter que ter a menor espera, vai ter que ter a menor coisa. E ele defende de que, muitas vezes, é muito melhor você conseguir agregar valor com experiência, com... Talvez você não seja o trem que é o mais rápido, mas se é o trem que é... ou que você vai ter a melhor experiência durante essa viagem e vai ser mais gostoso. E é isso que realmente faz a mudança. E acho que a gente tem um mundo que está sempre acelerando, acelerando, acelerando. Né? Eu lembro que até teve uma frase que eu anotei aqui nas minhas anotações que fala, né? What starts as an option becomes an obligation.
Que é esse negócio, a gente começa a falar, pô, vou usar IA para me ajudar nesse negócio. Aí, de repente, isso daqui já tá given, que você vai fazer isso em muito menos tempo, você já enfiou um outro negócio. E acho que tem essa coisa que a gente precisa preservar também na vida, né? Esse respiro. E nos relacionamentos, na vida, nas coisas. E até a gente como empresas, muitas vezes, e as marcas, tudo tem que entender que às vezes não é o ser mais rápido, o melhor nisso, é o que você coloca. E ele até recomenda um livro que eu fiquei até curiosa agora que eu tava falando disso, que chama Social Acceleration. Então, interessante essa pauta toda, né? Muito bom, então fica o convite para assistir o convite, né? Um bom filme para assistir aí, junto com Odisseia. E a ideia... Então, eu tinha um outro tema aqui, eu sei que a gente não estava muito a fim de falar de AI hoje, porque a gente estava falando, gente, essa semana não teve nada de tão bom, a gente não quer falar do Guerra do Irã, não quer falar de AI, mas teve um fato essa semana que eu acho que merece um registro aqui, que foi uma super entrevista de 1h21 de duração que o Elon Musk deu para a Economist. Gostei do 21, 1h21. É, 1h21. Foi a primeira entrevista que ele deu depois do IPO da SpaceX. E eu acho que vale aqui falar da entrevistadora, que é a Zanny Minton-Beddoes, que é a editora-chefe da Economist e uma das jornalistas, assim, mais casca-grossas que a gente tem no mundo. Eu sou muito fã dela, ela tá sempre no Fórum Econômico Mundial, ela faz as entrevistas com os principais figurões, assim. Então ela é muito, muito, muito boa. Então ela é aquela que vai ela cutuca, assim, todas ela não deixa pedra sobre pedra, sabe? Ela não tem... Eu acho que, obviamente, isso foi combinado com ele antes também, né? Inclusive, na entrevista, ele fala que ele não quer que editem nada, que cortem nada, que é para deixar a entrevista na íntegra. Então, a entrevista tá no YouTube, para quem é assinante da Economist. E repercutiu muito nas redes sociais, então tem vários trechos espalhados em vários lugares. Mas eu queria trazer aqui alguns highlights, assim, da entrevista, porque eu assisti já 3 vezes o Musk ao vivo, né, nos últimos anos. E a primeira vez que eu o vi, eu fiquei muito impactada. Já faz uns 4 anos isso. E ele falou a mesma coisa que ele repete agora, né? A primeira pergunta da Zanny era como ele via o futuro em 10 anos. E ele respondeu o que ele falou 4 anos atrás, que é: a gente vai viver uma era de abundância sem precedentes, assim. Que a gente só vai trabalhar se a gente quiser, que a gente vai ter robôs, vai ter tecnologia para resolver todas as necessidades da humanidade, e que, enfim, a gente vai receber uma renda básica, que ele não considera básica, né? Ele fala que é uma renda máxima, ou uma renda alta, universal, para que a gente viva fazendo tudo que a gente quiser fazer, né? Eu brinco assim que é uma coisa meio Adão e Eva, assim, a gente vai voltar lá para o paraíso antes da gente comer a maçã, né? Que a gente vai viver em pleno hedonismo, né? Fazendo só o que a gente gosta. Enfim, aí ela vai provocando, né, ao longo da entrevista, se ele não tem medo. Ele mesmo já falou várias vezes que a gente tem que tomar cuidado com essa tecnologia, e ele responde que, assim, esse trem já passou. Né, que ele não tem mais a menor expectativa que a gente desacelere, né, que o mundo desacelere o desenvolvimento da IA, mesmo ele tendo já assinado cartas sobre isso. Ele acha que esse trem já passou e que a gente tem que ou ficar triste ou enjoy the ride. São as duas opções, né? Tipo, ou você vai ficar aí chorando o leite derramado, ou você vai entrar nesse universo e vai lidar com isso, né? Então achei bem interessante, assim, essa história, essa maneira como ele colocou. Me chamou também muita atenção quando ela perguntou sobre os grandes nomes, né, da Big Tech, como é que ele via os seus concorrentes, né? E ele fala, obviamente, super mal do Sam Altman, né? Eles são super brigados, eram sócios e hoje em dia são inimigos, né? Ele fala super bem do Dario Amodei. Falou que ele é o íntegro, que é um cara extremamente preocupado. É a imagem que a gente tem mesmo, né? Exatamente, bateu muito com o que a gente pensa, né, sobre ele. Falou, é uma pessoa muito íntegra, ele se importa com o futuro do mundo, realmente, ele se importa de verdade com o futuro do mundo. Só para deixar claro, com quem ouve a gente, não necessariamente sabe todos os nomes, ele que é o founder da Anthropic e do Claude.
tá? Então estamos no lado bom da força no momento. É só pra o Sam Altman do ChatGPT. Só pra gente. Exato. Vamos lá. Boa, Fê. Boa, obrigada. Então ele fala super bem do Dario e fala que ninguém, que de todo mundo que ele, Musk, conheceu até hoje da Anthropic, nunca ninguém acendeu o detetor de maldade, disparou o detetor de maldade. Então ele falou essa frase que inclusive ficou bem famosa assim, dessa entrevista, que todo mundo da Anthropic são pessoas do bem, que estão lá com uma missão, que é o que eles dizem que é assim, tá na raiz da Anthropic, né? Quando o Dario criou a Anthropic lá atrás, ele disse, nós vamos fazer IA com ética, com segurança e IA para o bem da humanidade. Então, as pessoas que ele atrai continuam sendo pessoas com essa cabeça, né? E daí é interessante, né? Porque dizem que quase ninguém saiu da Anthropic, ou ninguém saiu desde a fundação, diferente da OpenAI, né? E eu estava em Nova York e meu irmão estava lendo um artigo falando que São Francisco não está preparado para o boom que vai ter imobiliário e tudo. E daí ele estava me lendo que parece que eles estavam fazendo uma comparação de que um funcionário que tem entrado há 2 anos na Anthropic com um pacote que equivaleria a $1 milhão em ação, acho que 1,2 milhões de dólares em ação, com o IPO esse ano, potencialmente vai chegar no patrimônio de 70 milhões de dólares. Bizarro. Tipo, que loucura, né? Isso aconteceu na SpaceX, né, Fê, também, que aconteceu na SpaceX. As pessoas que entraram na SpaceX no início e tinham lá um pedacinho pequenininho da empresa. Lembra que até o Scott Galloway falou dessa nova onda de bilionários que esses IPOs vão produzir e que essas pessoas vão gastar de férias Ibiza. Vão gastar em casas de final de semana, casas de férias, né, segundas casas, second homes, barcos, carros, né, coisas assim super extravagantes, porque é dinheiro nesse nível, né, vai movimentar a economia mesmo, esses novos bilionários, né, isso é bem interessante. Mas o que eu achei também legal dessa conversa é que a própria Zene pergunta assim, tá, e por que vocês, como é que vocês pretendem lidar com todos esses desafios da inteligência artificial? Vocês não acham que vocês precisam resolver, se encontrar? E ele falou, eu acho que a gente tinha que ter um call every few weeks, assim, a gente devia se falar algumas semanas, assim, para a gente combinar algumas coisas e chamar a atenção uns dos outros. Ele falou, keep each other honest, né, tipo, perguntar, mas por que você fez isso? Por que você soltou aquele modelo sem ter testado antes? Então, seria uma maneira de tentar fazer uma espécie de uma autorregulação ali entre eles, e ele não acredita que o governo vá poder fazer isso com a mesma eficiência, porque ele acha que não tem ninguém no governo com a capacidade técnica de discutir com esses caras sobre o que eles estão construindo no governo. E isso é uma queixa antiga, né? Eles não tem gente competente para entender em profundidade o que eles estão falando, né? Então, bem interessante mesmo isso. Ele fala sobre a China, que ele acha que a China vai ganhar essa guerra também da IA. Ele fala que a China já tem mais eletricidade do que Estados Unidos, Europa e Índia juntos, né? E o Musk já fala há muito tempo sobre essa questão da energia como sendo o grande gargalo da IA. Então, ele acha que a China já encostou, já chegou lá, né? Esse modelo novo, Kimi, que está todo mundo falando, Kimi K3, ele fala que, de fato, é quase tão bom quanto o Fable. Ele acha que o Fable é melhor, hein? O Fable da Anthropic é melhor, que é o mais inteligente que existe no momento. Mas ele acha que a China vai chegar lá. Acho que aí vale também eu não sei se é um duplo clique, talvez seja simplesmente, né, um sublinhado, mas você, né, falou semana passada sobre o Kimi, e só para chamar a devida atenção dos nossos ouvintes, isto é algo que está realmente chamando muita atenção. Quando a gente começou o podcast lá atrás, a gente falou do DeepSeek, lembra? Que foi o primeiro modelo chinês que tinha conseguido coisas incríveis, mesmo sem ter esse acesso aos chips da NVIDIA, e o quanto isso causou uma tremedeira aí, né, no mercado. Sim. E nas expectativas. E o Kimi agora está fazendo a mesma coisa. Então, acho que isso traz até um questionamento de se tudo que estão investindo, comprando
de chips de NVIDIA para o futuro, planejando de data centers, realmente vai ser necessário? Porque existe, com certeza, uma preocupação e um investimento para fazer os modelos rodarem de forma mais fácil. E o Kimi veio já deu uma sacudida nisso, né, de ter modelos muito bons, né? E talvez um segundo ponto, que daí sim é uma notícia da semana, só para conectar aí, né, abordar alguns assuntos no meio da tua pauta, mas uma das notícias que aconteceram essa semana foi que um dos modelos da OpenAI escapou do sandbox, já vou explicar o que é isso, e hackeou o Hugging Face. O Hugging Face é um site, um app, que os desenvolvedores publicam as coisas que eles fazem, os códigos e tudo isso, né? Então ele é extremamente popular no mundo dos desenvolvedores. Os desenvolvedores, quando contam ali, né, o seu currículo, eles colocam o perfil deles do Hugging Face, então ele é muito importante. E a OpenAI estava testando um modelo, que é um modelo focado em cibersegurança, né? E esse modelo escapou do ambiente de teste controlado. Essa expressão de sandbox, que é como se fosse o parquinho ali, né, onde eles ficam brincando internamente antes de colocar uma coisa em produção, é isso. Esse modelo deveria estar restrito. Então não é que a OpenAI foi e lançou o modelo, não. Eles estavam testando o modelo, mas o modelo conseguiu escapar o ambiente controlado, explorar, né, uma vulnerabilidade, ganhar acesso à internet aberta e executar um ataque contra a plataforma do Hugging Face. Então também levanta isso de que nem sempre o risco está na intenção. O risco também está simplesmente nesses modelos existirem e estarem rodando os mesmos, até na fase de teste nas empresas. Então, um super alerta mesmo essa semana, né? Acho que isso foi super importante. E aí, terminando essa conversa que eu achei um dos pontos interessantes desse papo, Fê, foi uma espécie de um arrependimento do Musk de ter se envolvido com política. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que... que interessante isso. Não é? Quando ele comprou o X, se você começar a olhar assim, ele já tinha opiniões mais radicais, mas foi da compra do X em diante que ele degringolou mesmo, né? E ele conta que ele se empolgou, ele fala nessa entrevista, ele reconhece que ele se empolgou demais com a política e acabou se envolvendo com o DOGE. Lembra do DOGE? Department of Government Efficiency, né? Aquele departamento que ele criou no início do governo do Trump para desmontar a burocracia nos Estados Unidos e tal. E a Zeni puxa muito ele, fala, nossa, vocês desmontaram programas que sustentavam, né, projetos sociais importantes e tudo mais. Ele discorda, fala que ninguém morreu por causa dos programas que eles descontinuaram, mas reconhece que ali ele se empolgou um pouco demais, né? Enfim, vale a pena, eu acho que eu acho que ele toca em muitos pontos que são cruciais hoje para o futuro da sociedade, né? Ele é o homem mais rico do mundo, né? O homem mais importante do mundo nesse sentido. E independente de gostar ou não do Musk, eu acho que ele é uma pessoa que, em vários sentidos, mudou a história em vários setores, né? Na exploração espacial, na questão da eletrificação dos carros, mexe com a política também. Então, acho que é uma entrevista muito, muito bacana de assistir, ou de pelo menos procurar um pouco dos cortes aí que estão rolando online para poder entender um pouco do que ele fala. Odea, isso me lembrou um podcast que eu vi essa semana. Tem um podcast da Wired que chama Uncanny Valley. E eles entrevistaram as duas organizadoras do protesto que fez durante a formatura de Stanford. Ficou super famoso isso nesse vídeo algumas semanas atrás, que mostrou, né, o Sundar Pichai, que ninguém menos é do que o CEO do Google, e os graduandos, né, levantando e saindo da cerimônia. E super interessante, assim, uma é brasileira, chama Amanda Campos, a outra chama Eva Jones, e elas estavam contando por que elas organizaram isso, como elas organizaram, como elas conseguiram de alguma forma mobilizar, né? E a entrevistadora estava falando que ela ficou super intrigada em entender melhor como tudo aquilo tinha acontecido e como que elas tinham conseguido mobilizar tanta gente a isso. E elas contam que os alunos, parece que fazem uma lista de pessoas que eles gostariam
E não tinham pessoas de Big Techs. Stanford, que de alguma forma trouxe o nome do Sundar Pichai e colocou, porque com certeza isso, né, como um marketing mostrando o poder de Stanford, é algo muito importante. E que eles fizeram isso não só como, de alguma forma, uma manifestação, mas eles pegaram e fizeram também, eles fizeram um evento paralelo, que eles chamaram de People's Commencement, em que eles estavam reunindo alunos, familiares, professores, ativistas, para celebrar uma concepção diferente de educação. Não só como porta de entrada para grandes corporações, mas como uma ferramenta de justiça ambiental, social, política. Elas são super ativistas, trabalham em 1000 projetos, né, de melhoria, de água, de uma série de coisas assim. E estavam contando, né, do quanto esses jovens, de alguma forma, ficam sendo convocados quase como se fosse um exército indo para o mundo corporativo, né, que não está alistando soldados, mas está alistando mentes. E se você estuda engenharia, computação, IA, acreditando que você está simplesmente aceitando um bom emprego, você pode acabar ajudando a construir uma máquina militar ou de vigilância. Então, foi contra alguns projetos específicos, né? Então, o Project Nimbus, por exemplo, que é o contrato de nuvem do Google e da Amazon com o governo israelense, porque, né, tinha todo esse tema da Palestina, que ficou claro, o ICE, então várias coisas assim, mas também achei uma coisa interessante, a gente tem falado, né, desse backlash em relação à IA, e você até comentou, né, Dé, assim, por que seguir com tudo isso? E que hoje é uma resposta muito cômoda desses caras, falando, e de alguma forma é verdadeira, né, como empresa, que é, isso já está acontecendo, não tem mais jeito. Né, assim, a caixa de Pandora já foi aberta, agora a gente tem que lidar com as consequências, e por isso que eu acho que é muito importante que o fator de regulamentação, porque não são as empresas que vão se controlar e a gente não deve acreditar que elas vão ser eficientes nisso, consigam fazer, né? E é sempre a narrativa também de que a China vai superar os Estados Unidos se eles não continuarem fazendo esses experimentos. Então, sempre tem essa discussão, né, sobre uma espécie de uma nova Guerra Fria, né? Mas a gente agora tem que falar dos nossos gadgets falando nisso, hein, Fê? É verdade, senão, né, vamos passar aqui da hora. Qual o seu gadget? Quem começa, Dé? Você. Começa aí você. Você tem muito mais gadget que eu. Mentira, você tem muitos gadgets também, amiga. Mas tudo bem, eu vou começar um gadget que eu comprei um pra mim, depois eu já dei um pra minha madrasta, um pra minha mãe, todo mundo amou, e eu virei a louca desse gadget, que é o meu Papa Bolinha, momento para risadas, entendeu? Eu não sei por que tive começou ideia. Com uma coisa super assim… Super inusitada, gente. Inusitada. Ele é da Xiaomi, né? Então, ele está aqui. Eu tive um Papa Bolinha, talvez, há 25 anos atrás, que não resolvia porcaria nenhuma. Até que eu comprei esse Papa Bolinha. E, gente, ele salva tudo. Tudo. Eu já passei. E, assim, USB-C, super fácil de usar e tudo. E o que ele salvou de roupa? Eu fiquei pensando na quantidade de roupa que eu dei, que eu me desfiz, porque eu achei que tava velha. E eu salvei milhões de coisas. Eu virei a louca do Papa Bolinha. Outro dia eu tava morrendo de dar risada com a minha mãe, porque a Beatriz, outro dia, a Bibi, a Júlia, estavam falando, vó, você não entende. A mamãe, com esse Papa Bolinha, a gente vai sair de casa, ela vira e fala, pera um pouquinho, vamos passar um Papa Bolinha aqui. Aí eu paro e vou passar Papa Bolinha, entendeu? Morrendo de rir. Aí eu tava, mãe, eu tô ficando a louca do Papa Bolinha. Ela, filha, mas é muito bom, porque primeiro todo mundo ria e agora tá todo mundo apaixonado pelo Papa Bolinha. Eu falei, outro dia eu tava no escritório e eu tava falando com um cara e eu olhei e falei, tá com bolinha aqui na blusa dele, deve ser do cinto de segurança. Quase que eu falei, vamos passar Papa Bolinha, porque eu tô louca do Papa Bolinha. Papa Bolinha já me ajudou com sofás, entendeu? Porque eu comprei uns tecidos aqui da Quaker que deram super errado, apesar de terem custado super caros, mas tudo bem. Ele já salvou várias roupas. Agora, vira e mexe, eu pego uma coisa do armário. Eu queria pegar alguma coisa pra fazer uma demo pra vocês, mas eu não achei nada no meu armário. Mas eu vou te convidar pra você ir na minha casa, Fê. Você pode passar bolinha, passar o Papa Bolinha e tudo meu. Eu acho muito satisfatório. O convite tá aceito. A gente já abre um vinho, fica dando risada e passando Papa
Papa Bolinha. E esse é meu maravilhoso. Você pode fazer igual aquele pessoal do Rainbow, daquele aspirador que todo mundo gosta. Que vai, entendeu? Que você faz a demonstração e todo mundo compra. Comprei Rainbow, no Mercado Livre, deve fortuna. custar, sei lá, R$150. Então é isso. Você pode até ter o seu próprio Papa Bolinha, mas se não... Você vai colocar o link, a gente tem que pensar como é que a gente vai, assim, divulgar os Bom, não é, gente, não a gente não tem link de affiliate. Não tem link de affiliate. Exato, entendeu? Ninguém tá olhando aqui as nossas estatísticas para querer vender Papa Bolinha. Isto não é uma publi, né, Bea? Não Nossa, é uma publi. Xiaomi agora, Xiaomi está patrocinando o Duplo Clique, não está. Não chegamos lá ainda, gente. Me conta do seu, amiga. Bom, depois de um Papa Bolinha, vai ficar até difícil de eu falar do meu gadget, mas vamos lá. Eu acho que eu vou trazer um gadget que eu acho que não tá muito no radar das pessoas, mas vocês vão lembrar de mim no verão, desse episódio, que é o mini ventilador portátil. Dessas últimas viagens que a gente fez para a Europa e para a China também, eu me convenci que ele vai ser o próximo gadget que todo mundo vai ter. Então hoje é uma coisa que poucas pessoas têm ou já compraram e de repente nem trouxeram para casa, porque às vezes um ventilador desse é uma coisa baratinha que você compra e nem guarda, você deixa onde você vai, né? Usa por 1, 2 dias e deixa para trás. E eu comprei um na China, a gente tem o mesmo, Fê, você comprou também, o mesmo que a gente comprou na China. Eu não sabia que você tinha comprado junto. Eu lembro da gente naquele mercado, né, em Shenzhen. Em Shenzhen, exato. Amazing. Eu super usei o meu em Nova York. Então. Pra desespero de quem estava à minha volta, morrendo de vergonha, até sentir a brisa. Então, isso que eu tô querendo dizer, uma coisa que por enquanto é um pouco meio... Você não vê muita gente usando, você acha um pouco esquisito, assim, né? Meio queima-filme usar esse ventiladorzinho, mas ele tá pouco a pouco se tornando um gadget assim, incontornável para essa temperatura, essa nova temperatura que a gente está enfrentando. A ponto de a Dyson, que é uma marca que a gente sabe que é super inovadora, super visionária, que revolucionou design de ventilador, de secador de cabelo e de aspirador também, a Dyson lançou o seu próprio ventiladorzinho. O meu não é da Dyson, tá? Deixa eu esclarecer aqui, o meu é uma marca chinesa que eu nem sei reproduzir. Mas para Dyson lançar que é um personal fan, né, que eles chamam, que é um ventiladorzinho cool, né, porque aí também a Dyson faz um design que dá muito desejo, né, é bonito, tem cores super legais e tal, mas quando a Dyson lança, eu acho que é mais uma prova de que esse é um produto que veio para ficar. Então, gente, vocês vão lembrar de mim quando começar a chegar perto do verão, e todo mundo vai ter o seu ventiladorzinho. O meu, que é igual ao da Fê, é um que você inclusive pendura no pescoço, ele vem com uma strap, assim, né, uma alça para você pendurar no pescoço, e ele tem uma posição, né, da parte que ventila, que você, teoricamente, pode colocar ele, pendurar ele no pescoço e posicionar o ventilador para ele ficar soltando vento no seu rosto. E ele tem também um modo ar-condicionado, né? Ele faz um vento gelado. Que por incrível que pareça, sai lá um vento um pouquinho mais frio. Porque no fundo, quando você está usando um ventiladorzinho, gente, você só está girando aquele calor mais rápido, né? Mas na verdade esse modelo tem uma solução ali que você clica e ele emite um vento refrigerado, digamos assim. Então eu não tenho dúvida de que no futuro, não só todo mundo vai ter o seu ventiladorzinho, como também vão haver ventiladores mais potentes, mais ecléticos, mais, inovadores, né? Como o próprio secador de cabelo nos últimos 5 anos também mudou, e hoje você tem secadores com milhares de pontas, com design super diferente, agora a gente vai ter o nosso ventiladorzinho assim também. Gente, eu tive que parar a gravação 1 segundo, sair correndo e até o quarto pra pegar meu ventilador, porque a Dea não tá em casa, ela não tá podendo mostrar. Então, eu vou mostrar. O seu é esse também, Dea? O meu não tem essa strap que pendura no pescoço. Você deixou na embalagem, você deixou pra trás. Possível, mas tem uma strap, sim. É possível. Não tinha entendido o conceito da strap. Carrega mas aí, com USB-C, né? Carrega com USB-C. Gente, carregar com USB-C é super importante. Porque esse negócio de ter 35 cabos não dá. Tem que ser tudo com USB-C, entendeu? Mas você não só liga aqui, ó, no microfone pro Mickey ficar bem louco, né?
Você liga aqui no 100%, como você tem este botãozinho, e aí isso aqui fica gelado. Mas eu não senti muita diferença dessa, você sentiu? Mas olha, começa até a Senti. Tá vendo que tá até condensando aqui, ó. E vai, e realmente incrível. Eu tava conversando com umas amigas que, assim como você, foram pra Europa em julho, falando, meu Deus, uma amiga minha chegou de viagem e falou assim, acabei de chegar, estava derretendo no velho continente. Porque, assim, desesperador, né? Os lugares não tá ar-condicionado e tudo isso. Tudo tá virando, e isso tem a ver com essa conversa que a gente teve no começo, de tudo tá virando personal, né? Você tem que ter os seus próprios gadgets para você garantir o seu conforto. Então, assim como a pessoa tem lá uma máscara de dormir, uma coisa para pôr no ouvido, para que ela possa dormir em qualquer lugar e não depender do ambiente, ter um espaço confortável para ela dormir. Então, assim, você carregar o que é importante para o seu conforto. Então, é a personalização do ar-condicionado. Você vai andar com algo que vai te ajudar ali, pelo menos, a aplacar um pouco o calor, mitigar um pouco o calor, que você põe assim no rosto, você, né, tem um certo conforto ali, sua um pouco menos, mas ter cada um carregar o que é, né, o suficiente para você se sentir bem onde quer que você esteja, não depender do lugar ter ar-condicionado, porque é isso, Europa, a própria China, nem tudo tem ar-condicionado, né? E esse daqui é o da Dyson, quem tá no YouTube vendo, tá vendo? Então ele é todo bonitinho, ele pendura, ó, todo estiloso, mas ele não dobra, né? E dobrar é bom porque eu estava num restaurante nos Estados Unidos, imagina na Europa, que tava um calor do cão, porque ele era meio aberto, e você pode deixar ele em cima da mesa, assim, ó, ventilando para você. Sim. Então, olha, o da Dyson eu coloquei, só pra gente acabar aqui a nossa conversa com uma piadinha, que é verdade, tá? Eu postei o Dyson no meu story e várias pessoas me perguntaram se eu estava mostrando um vibrador. Então, assim, ele tem um shape. Fala, não, isso eu não faria. Gente, não esperem gadgets sexuais de mim e da Andréia, porque não vai vir daqui. Não vai vir desse público, mas realmente interessante a conexão. E eu vi um da Shark, super legal também. A Shark tem coisas bem bacanas, né? Shark vai ser o gadget da semana que vem que a gente vai falar, tá? Shark Ninja, a gente vai ter que falar bastante, porque tem muitas coisas deixa boas. Deixa um spoiler aí, deixa só um spoiler. Vai ter a ver com semana que vem. Exatamente, mas eu vou mostrar aqui, porque já que estamos, né, mostrando, vamos em frente. Acabou de me oferecer um, mas ó como é o da Shark. Ele dobra, vira, super bonitinho. Eles têm vários ventiladores, né? Ventilador cada vez mais. Porque é isso, não depende da infraestrutura de instalar um ar-condicionado. Então, acho que voltaremos a esse mundo. Muito bom. Sensacional, amiga. Amei. Já tô amando a nossa sessão de gadgets. Gente, a gente vai fazer novidades no Instagram. Novidades no podcast esse ano, hein? Ainda. Exato. Escrevam pra gente no Instagram, que a gente vai adorar do que vocês acharam. E a gente vai deixar os nominhos aqui dos gadgets. Não vamos deixar links, né, Dea? Porque, bom, ventilador pessoal é fácil, né? O meu eu deixo o nomezinho aqui de qual que é o meu papa-bolinhas, tá bom? Ótimo, gente. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Obrigada pela companhia. Nos vemos sexta que vem. A gente tá agora toda certinha na sexta-feira, né, Fê? Muito lindos. Beijo, obrigada, pessoal. Gente. Super beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.